está em Êxodo, capítulo 17. Iremos ler do verso 1 ao verso 7. E o segundo texto está em Números, capítulo 20, também do 1 ao 3. Primeiro texto, Êxodo, capítulo 17. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz a palavra de Deus assim, deixa eu ler para a gente ganhar tempo. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, diga comigo: ferirás a rocha. Ferirás a rocha. Amém. E dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Agora abra a sua Bíblia em Números, no capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20, iremos ler a partir do verso de número 1. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultado. Versículo 2, capítulo 20 de Números. Versículo 2 diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vinhos, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga comigo: falai a rocha. Falai a rocha. E dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura fareis sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Como li para
para os irmãos 2 textos da palavra de Deus que falam de histórias bem semelhantes. 2 fatos, 2 histórias que aconteceram, não é, durante a caminhada. Durante a nossa caminhada, irmãos, irá acontecer muitas coisas. Muitas coisas irão acontecer durante a nossa caminhada cristã até chegarmos ao lugar que Deus quer nos levar. Com o povo não era diferente. A Bíblia diz que durante a caminhada houve dificuldades. Às vezes a gente pensa que a caminhada é fácil, que não haverá dificuldades, que não haverá espinhos, que não haverá situações das mais diversas, e não é verdade. O povo logo que saiu, mesmo diante da mão poderosa de Deus, tirando do Egito, um sofrimento de 430 anos, talvez o povo pensasse que dali por diante iria ser sombra e água fresca, mas nem água tinha, imagine sombra. E o que acontece é que o povo, diante da dificuldade, começa a murmurar, e não era fácil lidar com o povo. Quem trabalha com o povo sabe que não é fácil. Mas são 2 situações interessantes, porque na primeira situação, a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: fira a rocha, e na segunda situação, Deus diz para Moisés: fale a rocha. Porque Deus fez a mesma coisa de forma diferente? Porque praticamente toda a Bíblia, irmãos, é cheia de figuras, é cheia de mensagens que ocorrerão futuramente. Deus, Ele tem tanto cuidado comigo e com você, que Ele nos explica através da palavra, mas quando Ele percebe que nós não somos capazes de entender através da palavra, por vezes Ele mostra através de figuras. É como que um pai desenhasse para o filho alguma coisa, para que o filho de uma vez por todas entendesse. Então, os irmãos sabem que a rocha simboliza o próprio Senhor. Se alguém, por exemplo, puder ler 1 Coríntios 10:4, verá que a rocha simboliza o próprio Senhor. Vamos ler, irmãos? É bom a gente ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é viva, é eficaz, poderosa, não volta vazia e cumpre o propósito por Deus determinado. 1 Coríntios 10:4, quem achar pode ler. A pedra é quem, irmãos? Cristo. A pedra é Cristo. Então essa rocha simbolizava o próprio Cristo, por isso que ela só podia ser ferida uma única vez, porque apontava para o Senhor que morreria uma vez só, porque o seu sacrifício era perfeito. Ele não precisava morrer mais de uma vez, ele não precisava fazer 2 sacrifícios, apenas um sacrifício iria redimir a vida do povo. Por isso que a rocha só podia e só pôde ser ferida uma vez. E na primeira vez Moisés fez tudo direitinho. Houve confusão, houve contenda, houve discussão, quiseram apedrejar Moisés. Ele disse para Deus: Deus, só falta eles me apedrejarem. Então Moisés passou por grande dificuldade, e Deus diz a Moisés exatamente o que Moisés tinha que fazer: pega o teu bordão, o bordão com o qual tu abriste o mar. Isso me chama a atenção, irmãos, porque Deus pede para que Moisés esteja com o bordão na mão. O bordão simbolizava a autoridade do profeta, não é? Que só funciona na mão do profeta. E é interessante, irmãos, que isso já havia acontecido também com o servo do Senhor, quando aquela moça, o seu filho morre, e ele pega o seu cajado, o profeta pega o cajado, dá a Geazi, Geazi leva o cajado, e ele usa o cajado, e o cajado não funciona, mas quando o profeta vem, pega o cajado e usa o cajado funciona, porque o cajado representa a autoridade do profeta, por isso que ele só funciona na mão do profeta. Deus tem derramado uma autoridade para a minha vida e para a tua vida, e para fazer algo e para cumprir algo, e esse algo que Deus me chamou e te chamou deve ser realizado por mim e por você. Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de que você seja melhor, não, é porque Deus escolhe pessoas para fazerem coisas diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes. E o que se chama isso, irmão Marcos? Aleluia! Se chama que Deus é um Deus. A sua graça é multiforme e não uniforme. Às vezes nós pensamos que a graça de Deus é uniforme, age de um jeito só, tem que ter um só jeito, uma só maneira. Não, irmão, a graça de Deus é multiforme. Aonde Deus usa de um jeito, aonde Deus usa de outro, mas Deus usa a todos. E Deus diz: pegue o cajado com que você abriu o mar. Deus quer, irmãos, que as nossas experiências do passado sejam uma referência
cajado. Sabe por quê, irmãos? Porque é o mesmo Deus, porque é o mesmo Senhor, é o Deus que operou no passado e que também é capaz de operar no presente. Deus estava dizendo para Moisés: aquele mesmo cajado que eu operei no mar é o mesmo cajado que agora eu vou operar aqui. Aleluia! Ah, Moisés, chama os anciãos, chama o povo, chama todo mundo, e aí você vai ferir a rocha uma única vez. Aleluia! E diante da confusão, Moisés obedeceu e feriu a rocha uma única vez. E a água saiu, e o povo bebeu, e Deus foi santificado no meio do povo, porque mesmo apesar do coração rebelde do povo, Deus refrigerava a alma do povo, dando aquela água, e agora o povo estava glorificando e exaltando o nome do Senhor. E por quê, irmão Marcos? Porque o povo é de Deus, foi Deus quem chamou, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem morreu por ele, e Deus há de santificar o seu povo. Glória a Jesus! E a vez que Moisés fez tudo certo, irmãos, e quando a gente faz tudo certo, dá tudo certo, e deu tudo certo. Oh, aleluia! Mas sabe o que eu aprendo aqui também, irmãos? Eu aprendo que na outra vez, na segunda vez, Moisés não fez do jeito que Deus disse. Porque agora Deus não disse fere a rocha, Deus disse fale a rocha, Moisés. Mas Moisés novamente, no meio do tumulto, no meio da confusão, e alguém diz assim: irmão Marcos, foi muita pressão, mas a primeira vez também foi. E o que diferenciou da primeira vez para a segunda vez? Possivelmente, irmãos, a experiência. Temos que ter cuidado com nossas experiências, porque a minha experiência não está acima do meu Deus. Se o meu Deus disse de um jeito e a minha experiência diz de outro, eu tenho que seguir a voz do meu Deus e não a minha experiência. Oh, glória a Deus! E eu não estou dizendo para os irmãos que experiência não conta. E eu não estou dizendo para os irmãos que nós não temos que usar a experiência, mas diante da voz de Deus, a minha e a tua experiência, seja ela qual for, não tem valor nenhum. Mas Moisés foi pela experiência. Esse eu fui lá atrás, eu sei como é que é. Deixa comigo, Senhor. Eu sei, lá o povo estava bravo, eu feri a rocha e saiu água, e o teu não foi. Agora eu vou ferir, mas eu vou ferir logo tudo. Pá, pá. Aí eu aprendo uma coisa interessante, irmãos, que Deus não tem filhos prediletos. E parece que a gente precisa ouvir tanto essa mensagem no dia de hoje. Deus não tem filhos prediletos. Quando Moisés desobedece a Deus, Deus diz: vem cá, Moisés, vem cá, Arão. Eu quero ter uma conversa com vocês. Sabe qual é a conversa, irmão? Vocês não santificaram o meu nome. Vocês não vão entrar na terra prometida. Agora, sabe quem é Moisés, irmãos? Moisés é alguém que chega diante de Deus por 5 vezes e Deus diz: vou destruir o povo. Aí Moisés diz: não, Senhor, não destrói o povo, Senhor. Tu tirou o povo do deserto, Senhor. O que é que vão falar a teu respeito, Senhor? Olha pelo povo, tem misericórdia do povo. E Deus diz assim: você está certo, eu não vou destruir o povo. Aí outra vez Deus diz: esse povo é muito rebelde, eu vou destruir o povo. Aí Moisés diz: não, Senhor, não destrói o povo, porque não sei o que, a tua graça, o teu nome, a tua misericórdia. Aí Deus diz: não vou destruir o povo. E por 5 vezes, irmãos, Moisés pede a Deus para não destruir o povo, intercede pelo povo, e Deus dá ouvido a Moisés. Moisés estava numa situação difícil, irmãos, uma pressão terrível, o povo rebelde. A própria Bíblia diz que o povo é rebelde. Abra sua Bíblia no Salmo de número 106, versículo 32 e 33. Veja o que está escrito. Salmo 106 e o verso de número 32 e 33. Quem achou pode ler. Indignaram também junto às águas da contenda, e sorte que sucedeu mal a Moisés por causa dele.
Amém. Amém, irmãos? Na minha tradução diz assim, o 33: pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrepetidamente. O que quer dizer isso, irmãos? Moisés não pensou. Moisés agiu por impulso. E talvez eu e você defenda alguém e diz assim, mas ele fez por impulso. Moisés também fez por impulso. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus perdoa, mas o fruto vem. Ai, irmão, mas ele bateu. Deus perdoa, mas o resultado vem, a conta chega. Quer ver? Abra sua Bíblia ainda. Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 23. Diz assim, Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: também eu, nesse tempo, veja o que a Bíblia diz que Moisés fez, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Veja o que diz o versículo 25: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Agora veja a resposta do Senhor, versículo número 26: porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Foi o homem, irmãos, que intercedeu a Deus pelo povo 5 vezes e Deus voltou atrás. Mas quando ele intercedeu por ele, Deus disse: não me fales mais desse assunto, basta. O que é que Deus está dizendo? Deus não tem filho preferido, não. Ele ama a todos, ele corrige a todos, ele está com todos. Tem essa não. Às vezes tem uma história aí, não, porque fulano tem crédito. O crédito que eu e você tem é o crédito que Cristo conquistou na cruz do Calvário. É esse crédito que eu tenho, é esse crédito que você tem. A justiça que está na minha vida e na tua vida é a justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O sangue que Jesus derramou por mim e você, a quantidade foi a mesma. Não foi uma gota para você e um balde para a irmã, não. A quantidade foi a mesma. Tem gente que pensa que Jesus derramou um balde de sangue para ele, o outro foi só um chapiscozinho assim. Foi não, irmãos! Ele amou a todos nós. Ele pode até ter relacionamento diferente. A um é mais próximo, a outra é mais próximo. Eu tinha o maior medo do mundo. Aqui as irmãs devem ter essa experiência. Eu tinha o maior medo do mundo de ter outro filho. E até hoje Jesus me mandou, quem sabe não mandou. Mas eu tinha esse medo tão grande que eu dizia assim: meu Deus, e se eu não amar ele mais, é igual eu amo a outra? Porque eu amo a outra tanto, eu digo assim: se vier outra, eu amo tanto essa que eu nem sei se eu vai ter amor para esse outro. Irmão, isso é ilusão. O amor de Deus é imensurável. Deus nos ama você, ama a mim. Deus ama a todos nós. Ele, quando olhou e mandou o seu filho, ele olhou para cada um de nós, porque ele nos criou, ele nos formou. Aleluia! Aí Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você não entra. É uma mensagem muito forte. Por que Moisés não entrou? O texto diz, irmão, porque ele feriu a rocha, que ele desobedeceu. Olha o que o texto diz: Moisés cometeu pelo menos 3 coisas que não agradaram a Deus, mas a principal foi haver ferido a rocha. E quais foram as coisas que Moisés cometeu que não agradou a Deus? A primeira, Deus manda que
dê água para o povo. E Moisés diz: rebeldes. Moisés chama o povo de rebeldes, no versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. O maior ferimento, irmãos, talvez não tenha sido exatamente com a vara na pedra, mas foi diante do povo, porque o povo está reunido, esperando algo da parte de Deus. Deus tem um refrigério para a vida do povo, e ao invés de Moisés entregar aquilo que Deus deu, Moisés simplesmente chama o povo de rebelde, dizendo: rebeldes! O cajado que Deus deu na minha mão e na tua mão foi um cajado para alimentar o povo e para cuidar do povo. Foi o cajado que Deus deu a Moisés, foi para tirar água da rocha e saciar a sede do povo, refrescar o povo. Mas Moisés estava simplesmente batendo no povo e dizendo: rebeldes! Segunda coisa que Moisés fez, está no texto. Ele diz assim: poderíamos nós tirar água dessa rocha. Moisés diz: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Às vezes a gente pensa que é o autor do milagre, e que o milagre acontece por causa de mim e de você. Moisés diz: poderíamos nós fazer. Moisés era um mero instrumento de Deus, irmãos. Quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Mas a gente pensa que somos nós. Ah, se me botar ali, vai ver que vai dar certo. Que é isso, irmãos? Quem realiza é Deus. Moisés diz: poderíamos nós, eu e Arão, tirar água dessa rocha. E por fim, ele feriu a rocha. Abra sua Bíblia em Mateus 25 rapidamente para mim. E para a conclusão. Mateus 25. E você vai entender. E o 34. Diz assim: é um texto bem conhecido. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eras forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Perguntarão quem, irmãos? Perguntarão os justos: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizerdes. O texto aqui, irmãos, é bem claro, que Jesus está falando aos seus discípulos. Eu não vou ler por causa da hora, mas lá em Mateus 10, 40 e 42, a Bíblia diz: qualquer que der um copo de água a um destes meus discípulos, na qualidade de discípulos, receberá galardão de discípulos. O que é que Jesus está dizendo? Quando eu dou um copo de água a um dos discípulos de Jesus, reconhecendo que ele é um discípulo de Jesus, eu recebo o galardão. Irmão, se eu dou um copo de água e recebo o galardão, se eu viro, se eu faço o bem, estou fazendo para Jesus. Se eu viro, eu estou ferindo quem? Eu estou ferindo Jesus. Quando Moisés viu a rocha e disse aquilo com o povo e tratou o povo daquela maneira,
Lucas capítulo 12, 42, assim, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha o que o texto diz. Olha, vou ler de novo, irmãos. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o quê? O sustento a seu. Não é bater não é ferir não, é para dar um sustento. Deus chamou os seus servos e nos colocou para a gente dar o sustento. Aí diz a Bíblia: que bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, acha fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em que não espera, e na hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Cajado que Deus colocou na minha e na tua mão não foi para a gente ferir a rocha. Os irmãos sabem que não tem como a gente ferir a rocha diretamente. Não tem como a gente atingir a Deus diretamente, irmão. Nada que você venha fazer, atinge a Deus diretamente. Mas eu e você somos capazes de atingir a Deus indiretamente. A Bíblia diz que quando Paulo perseguia o povo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu dos céus, veio até o encontro de Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu e você não foi chamado para perseguir o povo de Deus, os filhos de Deus. Quando eu e você fere um pequenino do Senhor, nós estamos ferindo a rocha. Você não foi chamado para ferir a rocha, você foi chamado para tirar a água da rocha, para ir até a rocha, para falar a rocha e para produzir água, vida, esperança, alimento, sustento para aqueles que são os filhos do Senhor. Aleluia. Primeira vez, Moisés feriu a rocha, porque um dia eu e você ferimos a rocha, porque ele pagou pelos nossos pecados, os nossos pecados até ele foi. Mas ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já pagou o preço. Agora Deus diz a Moisés: não mais fira a rocha. Agora você fale a rocha, e a rocha dará água. Fale a rocha, e a rocha dará água. Eu e você já ferimos a rocha com os nossos pecados. Os meus e os teus pecados já caíram sobre a rocha. Agora nós só podemos fazer uma coisa: é falar a rocha, para que a rocha produza água, para que a rocha produza vida, para que a rocha produza mudança, para que a rocha dê esperança, para que a rocha faça algo novo na vida daqueles que servem a Deus. Você não foi chamado para bater, você não foi chamado para ferir, você não foi chamado para espancar, você não foi chamado para separar, você não foi chamado para mudar para fora, você não foi chamado para ser juiz, você não foi chamado para maltratar, você não foi chamado para desprezar, você foi chamado para produzir as virtudes de Deus na vida dos servos de Deus. Por isso aguente, por isso suporte, por isso tenha paciência. Quando alguém te perseguir, vá buscar água e diga assim: eu tirei essa água da rocha e estou trazendo a você. Porque fazendo isso, diz a palavra, você amontoará brasas vivas na cabeça do outro. Quando alguém te faz o mal e você faz o bem, você está falando a rocha, você está tirando água e você está dando a ele. Aprenda a não mais ferir a rocha. Ah, mas ele me bateu. Mas o teu Deus, ele te mostrou como tinha que fazer, como ele mostrou a Moisés. O problema de Moisés foi que Deus olhou para Moisés e disse para Moisés, não com palavras, mas com a atitude de Deus, para Moisés: você não tinha que se irritar com nada, porque eu te mostrei exatamente o que você tinha que fazer. Eu sei que o
Senhor ia ser glorificado. Não mais tira a rocha. Deixa eu encerrar dizendo. Eu vi na internet uma figura interessante. Uma foto. Sério, irmão, 1 minuto. Uma foto no Japão. 2 crianças. Uma maiorzinha, uma menorzinha, pequenininha, dentro de uma bolsa. Aqui os irmãos, as irmãs, às vezes quando tem as crianças, pegam uma bolsinha, elas andam dentro, né? Na frente ou nas costas, não sei. E lá estava nas costas aquele rapaz, na posição de sentido, com a roupa na frente de um soldado. E aquilo aconteceu lá, irmãos. Em meio à guerra, o irmãozinho morreu. Aí ele disse: vou buscar meu irmão. Aí a pessoa que estava à frente da tropa disse: não, vai ser só um peso. Seu irmão já morreu, não tem mais o que fazer por ele vai ser só um peso. Aí aquele jovem disse assim, aquela criança maiorzinha disse para ele: não, ele não é um peso, ele é o meu irmão. E ele colocou nas costas e ele carregou o seu irmão. Se tornou símbolo, irmãos, no Japão, se tornou símbolo de unidade. Jesus deixou bem claro que o símbolo de unidade deve ser a sua igreja. Por isso, aguente, suporte, perdoe, libere o seu perdão. Quando você libera o seu perdão, quando você suporta, quando você resiste, quando você dá o pão, dá a água, quando você alimenta, quando você dá a segunda face, quando você anda para a segunda milha, quando você tira a túnica e entrega, quando você faz isso, o Deus do céu te recompensará. É seu irmão, não é pesado. É seu irmão. Aguente, suporte, siga em frente. A galardão, a recompensa. Se perdoardes aqueles que te ofendem, eu também te perdoarei. Mas se não perdoardes aqueles que te ofendem, eu não te perdoarei. Você não foi chamado para ferir a rocha. Você foi chamado para extrair da rocha as virtudes dos céus e entregar àqueles que estão diante de ti. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.